abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Amém? Tiago, capítulo 1, perdão, versículo 2 a 18. Hoje gostaria de conversar com os irmãos sobre como enfrentar as provações. Todo mundo aqui, quem que nunca foi provado na vida? Nós estamos entre crentes normais, né? Como diz o pastor Shed, nós estamos entre crentes normais, né? Todo mundo já teve prova, né? Quem que só teve uma prova na vida, né? Tiago, né? O Tiago só teve uma prova na vida, foi o nascimento dele. Que provação. Normalmente nós somos provados todo o tempo. E como é que você entende provação? Será que provação são só os momentos difíceis? Não. A provação também, ela está incluso na provação os momentos de tranquilidade, os momentos de paz. Nós somos provados todo o tempo, né? A palavra de Deus fala que o homem ele é provado pelos elogios, né? No momento, não só no momento em que está todo mundo falando mal de você. Nós temos a propensão a pensar que provação é quando não estão falando mal de nós, quando nós estamos passando por tribulação, por dificuldade, e nós relacionamos provação com esse aspecto negativo. Mas a provação também, ela faz parte da vida do cristão quando ele está sendo elogiado. Quando está todo mundo falando bem, nós somos também provados para saber verdadeiramente o que está em nosso coração, se nós vamos dar glória a Deus ou se vamos tomar a glória para nós mesmos. Todo tempo está sendo provado, né? Se nós vamos permanecer fiéis a todo instante ou se nós vamos esmorecer e, né, sair da vontade de Deus. Então o texto ele fala sobre como nós enfrentarmos as provações. Capítulo 1, versículo 2 a 18 de Tiago. Vejamos. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará com a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então sua flor cai e a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Amém. A autoria desse texto, de acordo com muitos estudiosos, eles reconhecem que foi Tiago. Logo no versículo 1 ele diz, Tiago, servo de Deus. Esse Tiago, ele era o irmão de Jesus, irmão carnal de Jesus, né? Ele nasceu na mesma família, foi nascido de Maria, e ele escreveu essa carta. Ele era reconhecido como um homem consagrado, um judeu muito rigoroso, segundo os padrões da lei mosaica,
ele era bispo da igreja em Jerusalém, ele era uma pessoa muito influente entre os judeus e dentro também na comunidade cristã. Paulo guiava-se por seus conselhos. O livro de Atos, capítulo 21, versículo 18, nos mostra isso. Ele apoiou o trabalho de Paulo entre os gentios, mas dedicou-se especificamente à evangelização dos judeus. Tornou-se um dos líderes da igreja primitiva, de acordo com Gálatas, capítulo 2, versículos de 6 a 9. Os destinatários dessa carta são os judeus cristãos que residiam fora da Palestina, que estavam morando em várias cidades diferenciadas e eram considerados a diáspora ou a dispersão. O tema central do livro lá está no capítulo 2, versículo 26, vejamos. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O conteúdo, de acordo com a carta, nós vemos que existe o procedimento cristão. E Tiago ele nos fala, ele nos ensina sobre a ética cristã. O ensino ético ele se espalha por todo o livro de Tiago. E ele ensina que a fé sem obras, ela é morta. A fé, ela precisa ser acompanhada de boas obras. Ontem à noite nós estávamos estudando no curso para consolidadores essa questão da fé. Primeiramente nós recebemos o dom de Deus. Esse dom de Deus, que é a salvação, que é a fé, ele é depositado em nós. O Senhor deseja nos dar. É algo que Ele conquistou para nós de uma vez por todas na cruz do Calvário. No momento em que nós recebemos isso, os nossos olhos são abertos e nós passamos a crer no Senhor Jesus. E nós nos arrependemos dos nossos pecados. E então nós temos uma aliança e fazemos uma aliança com o Senhor. O Espírito passa a habitar em nós. E a santidade de Deus nos justifica. E aí então nós percebemos que o Espírito, ele vai nos transformando para que nós venhamos chegar à imagem e à plenitude e à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai completando a obra. A obra que foi feita por cima também é completada por baixo, por meio da ação transformadora, renovadora do Espírito Santo de Deus. E é necessário que nós venhamos a ser transformados no nosso procedimento. E a carta ela fala sobre a ética cristã. Não adianta nada eu dizer que creio, não adianta nada eu dizer que sou cristão, se eu não tenho uma vida transformada. Podemos pensar, eu vou então me transformar para poder chegar à presença de Deus. Se eu disser que eu tenho condições de transformar o meu procedimento por conta própria para poder ser agradável a Deus, é a mesma coisa que eu estar dizendo, Jesus, o Senhor não precisava ter ido até a cruz do Calvário. Mas quando nós falamos e confessamos que nós somos pecadores e que dependemos do dom e da graça de Deus, Ele então deposita em nós o seu Espírito, e aí então Ele nos capacita para que nós venhamos a ter e realizar as boas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos sobre elas. Nós vemos que as boas obras, elas são uma consequência da fé que foi depositada em nós. As boas obras são uma consequência da salvação que Deus já nos deu. As boas obras, elas são apropriadas para aqueles que nasceram de novo. Elas são apropriadas para nós que somos cristãos. E esse tema do livro de Tiago, ele é muito forte. Porque é necessário que nós tenhamos uma nova ética. Porque essa também é a marca, é a estampa, é o selo de que verdadeiramente o Espírito está em nós. Não é religiosidade, não é um nome, não é fazer parte de uma associação e de uma comunidade. É uma vida transformada, que é a marca do cristão. Uma marca de ser regenerado. Ele ensina que a fé sem obras é morta, é vazia, é vã e é inútil. Conceito de ética. Irmãos, todos nós temos ética. Às vezes nós poderíamos até falar assim, essa pessoa não tem ética. A colocação não foi muito bem feita. Porque ética todos temos. Nós podemos ter uma boa ética ou uma má ética. E o que significa isso? A palavra ética, ela vem do grego oikos, e ela significa do lar. Olha que interessante.
Significa que nós aprendemos a nos comportar e a reagir em sociedade dentro de casas. É dentro de casa que nós temos os princípios. É dentro de casa que nós começamos a compreender e enxergar a vida. Nós começamos a enxergar a vida pelos olhos dos nossos pais. Quando nós crescemos, nós olhamos para eles hoje e vemos que eles estão em nós. Pode ser até que seu pai e a sua mãe já tenham falecido. Mas quando você olha no espelho, você enxerga o seu pai e a sua mãe, porque você enxerga o mundo hoje pela perspectiva que você recebeu dentro do seu lar. Oikos, a ética que foi absorvida. E qual é a ética cristã? Você pode me dizer assim, pastor, eu não nasci em um lar cristão, mas você foi inserido no meio da família de Deus. Nós temos uma família. Nós não somos desgarrados, desagregados, mas nós fazemos parte de um corpo vivo e nós temos um exemplo. Nós temos um espelho que é a palavra de Deus e que nos dá toda a base, os parâmetros para que nós tenhamos então uma boa ética, um bom comportamento totalmente transformado. A boa conduta cristã, ela se inicia dentro de um lar cristão saudável. Graças a Deus nós vemos muitas crianças nascendo e elas estão nascendo dentro de lares cristãos. Isso é um privilégio, porque desde cedo elas vão poder conhecer a vontade de Deus expressa na atitude dos seus pais. Através do exemplo. Não somente de palavras, não uma teoria, mas nós vamos conseguir observar na prática. Eu vejo a grande diferença que existe entre a minha esposa e eu. Eu não nasci num lar cristão. Graças a Deus o Senhor converteu toda a nossa família de uma vez só. Mas ela nasceu em um lar cristão. Meu cunhado também. Eles nasceram em um lar cristão. Para eles parece que ver a palavra de Deus é alguma coisa mais natural. Porque está ligada àquilo que eles aprenderam desde cedo. Deus, a existência de Deus é óbvia. Já para muitos, quando chegam a Cristo, a existência de Deus às vezes é um problema. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Quem nasce no lar cristão não tem esse problema. E nós vemos que oikos, a origem vem do lar. E Tiago ele está falando sobre essa conduta cristã que procede de uma boa formação dentro da casa de Deus e dentro da família para os nossos filhos. E ele escreveu essa carta aos judeus cristãos que estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé. O seu comportamento está sendo transformado por causa das perseguições. Então eu gostaria de lhe chamar a atenção para que vocês voltassem e retornassem à fé genuína. Por isso, pela perseguição, eles começaram a assumir a forma da conduta social secular, abandonando o compromisso cristão, tendo por entendimento que Deus só se importava com o sentimento de crença, independentemente de suas atitudes. Eles estavam sofrendo. Então vamos nos adaptar à sociedade para que nós não venhamos sofrer discriminação, não venhamos sofrer perseguição, não venhamos ser colocados na cadeia, não venhamos ser silenciados, não venhamos ter o nosso culto proibido. Então vamos nos adaptar à sociedade, vamos aceitar os seus padrões, os seus costumes, vamos cancelar ou até mesmo silenciar alguns textos bíblicos para que nós não venhamos nos chocar e confrontar com a sociedade e aí então criar problema e trazer perseguição sobre nós. Eles começaram a se amoldar. A vida com Deus é uma vida de santidade. Santidade significa separação. E nós estamos cada vez mais deixando o mundo e nos voltando para a presença de Deus. Mas eles estavam fazendo o caminho inverso. Eles estavam retornando para o mundo para não sofrer perseguição. E Tiago está alertando a esses cristãos: não se retornem para o mundo. Não se amoldem ao mundo para ter o prazer de uma vida confortável. Não façam isso. Mas se vocês têm que sofrer por causa do Evangelho, sofram, porque vocês vão ser bem-aventurados. Mantenham a sua ética cristã, mantenham o seu bom comportamento, mantenham o seu compromisso comigo, mantenham o seu compromisso com Deus. O Espírito lhes falava para que eles pudessem permanecer firmes e lutar pela fé verdadeira, por uma fé ortodoxa. Ele ensina que toda aprovação, apesar de ser difícil, ela é apenas por um tempo. E para cumprir propósitos específicos de Deus, na formação do nosso caráter. Existem coisas que nós só aprendemos quando nós estamos sendo provados. E como eu lhe disse,
Provação não é somente tempos de dificuldade, mas tempos de bonança. Todo tempo nós estamos sendo provados, e todo tempo nós estamos aprendendo algo com Deus, todo tempo nós estamos aprendendo a sermos melhores. O Espírito nos transforma, o Espírito nos renova. Contudo, ainda que este corpo se desfaça, ainda que por meio dessas dificuldades eu venha a morrer, venha a ser perseguido, nós teremos uma recompensa eterna nos céus junto ao Pai. Se alguém sofre, que sofra por ser cristão, e que sofra por fazer o bem, e que não sofra fazendo o mal. Que nós possamos escolher o melhor caminho. Nós podemos descansar, porque aqueles que enfrentam as provações com perseverança alcançam de Deus a coroa da vida. Capítulo 1, versículo 12, o que nos diz? Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Todas as provações, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós entendemos, de acordo com o texto, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes. Deus não nos dá nada ruim. Deus não nos dá nada de ruim, Ele só nos dá coisas boas. Então as provações que nós atravessamos são dádivas de Deus para a nossa transformação, crescimento, renovação e para que cheguemos à estatura de um varão perfeito. Vejamos alguns aspectos dessas provações para que nós possamos compreender como devemos nos posicionar melhor diante delas. Capítulo 1, versículos 12 a 15, gostaria de primeiramente falar sobre a diferenciação entre provações e tentações. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Primeiro aspecto que nós precisamos entender nesse texto, para nós entrarmos um pouco na questão da provação, é diferenciar provação de tentação. E o autor, ele diferencia ambos. Uma das grandes dúvidas no momento do sofrimento, não no momento da bonança, mas no momento do sofrimento, é o quê? O que foi que eu fiz, meu Deus? Né? Qual foi o pecado que eu cometi? Né? E muitas vezes não consegue diferenciar entre provação e entre a consequência de um pecado, ou não ter resistido, ou ter fracassado na luta contra as tentações. Vejamos então o que Tiago nos ensina. A provação, primeiramente, ela vem por permissão do Senhor, para produzir amadurecimento da fé. A tentação, ela é fruto do poder interno da sedução do pecado. Nós nos sentimos atraídos à prática do pecado por causa da essência, da semente do pecado que está em nós. Um exemplo prático para nós diferenciarmos provação de tentação são dois casos bíblicos. O primeiro deles foi a prova de Jó, porque Jó, ele foi provado e Deus esteve com ele todo o tempo. E o segundo que nós podemos observar é a tentação de Davi. Davi, ele caiu em tentação com Batseba. Deus reprovou a ação de Davi por meio do profeta Natã. Então nós observamos a diferença entre ceder à tentação e o sofrer porque cedeu à tentação, e nós vemos o sofrimento porque a pessoa está sendo provada. São duas coisas diferentes, apesar de haver um sofrimento, e no momento da dificuldade nós temos a tendência a colocar o foco somente no discernimento, mas foram dois caminhos totalmente adversos e que levaram àquela condição de sofrimento. No que diz respeito à tentação,
Tiago faz 3 afirmações. Versículo 13. Deus não fica acenando com o mal diante das pessoas para induzi-las a pecar. Ou seja, Deus não fica colocando tentação na frente de ninguém. Versículo 13 ele nos diz, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele não vai tentar a ninguém. Segunda questão que ele fala, segunda afirmação, que o responsável por atraí-los à desobediência é o próprio desejo da carne. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Terceira afirmação, no que diz respeito à tentação. Deus dá somente dádivas boas e perfeitas aos crentes. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto e descem do Pai. Ou seja, Deus só nos dá coisas boas. Então tentação não vem de Deus para o homem. A tentação vem do desejo nosso, da semente do pecado, e Satanás também é usado para nos fazer tentar. Para nos tentar, para que nós caiamos nessa tentação. Por outro lado, como é que nós podemos definir a provação? De acordo com o texto aqui de Tiago também. Pelo dicionário da língua portuguesa, a provação significa estabelecer a verdade ou dar provas de uma afirmação. O termo original, lá em grego, dentro do texto, significa fazer uma experiência, fazer uma averiguação e também levar ao esforço para melhorar a qualidade. Ou seja, estou vendo se é autêntico mesmo. Quando nós estamos sendo provados, Deus está vendo a nossa autenticidade. Se realmente nós somos cristãos e se nós verdadeiramente temos uma posição e uma decisão de fé. Segunda coisa que vem embutida na questão da provação é o esforço para melhorar a nossa qualidade. A qualidade de vida cristã, a nossa fé, a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus, ela vai ser aperfeiçoada na medida em que nós atravessamos as provações dentro da vontade de Deus. Terceiro aspecto, significa que ele vai aquilatar a nossa autenticidade, o nosso valor. Pessoas valorosas. Através da provação, nós vamos denotar, transparecer o valor que nós temos. As provações, elas testam a validade da nossa sinceridade em relação àquilo que nós proferimos acerca de Deus. E pela perspectiva de Deus, Ele nos conduz por meio de situações difíceis para aperfeiçoar o nosso comportamento, a nossa conduta mental e nós amadurecemos também emocionalmente. Ele nos conduz dentro dessas provações, Ele não nos abandona, Ele está conosco todo o tempo. E nós precisamos ter em mente, quando nós estamos sendo provados, duas verdades também. Deus é sábio, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe até onde nós podemos suportar, porque Ele é fiel. Então Ele é sábio e Ele é fiel para te conduzir do começo até o fim de todas as suas provações, para que você não seja reprovado, mas para que você alcance a aprovação da parte do Senhor. Agora, um outro aspecto e último da aprovação é que elas são inevitáveis. Nós não podemos chegar e dizer para Deus, eu não quero ser provado. Nós não podemos também chegar e dizer para Ele, olha, eu quero ser provado 2 meses. Aí me dá 2 anos de folga. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos seletivizar, nós não podemos dar ordens a Deus. Ele vai nos provar quando Ele quiser, da maneira como Ele quiser, porque Ele é Deus. E Ele sabe o que nós devemos fazer. Então, é muito importante que nós venhamos a aprender a atravessar as provações sem murmuração e também sem lamentações, para que nós não venhamos a ter prejuízo emocional. Se nós olharmos só pelo aspecto negativo e só pelo aspecto do prejuízo, nós vamos nos afastar do propósito, que é o crescimento. Deus tem o melhor para nós. E aí leva ao próximo ponto, que é capítulo 1, versículos 2 e 3. Vimos aí a diferença entre provação e tentação. E as provações, elas são inevitáveis. Se elas são inevitáveis, o que diz aqui o versículo 2 e 3? Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria
o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. O Senhor, Ele nos ensina, através de Tiago, nesse texto, que nós devemos nos alegrar nas provações. Aí você pode falar assim, que alegria, eu estou sendo provado. Será que você vai falar isso? Mas é importante que nós venhamos, o texto nos aconselha, ele nos estimula, exorta, né? Exortar significa estimular, né? Não é nada bronca. Né? A diaconisa Raquel, eu lembro dessa história. Exortar não é dar bronca, exortar é estimular. Né? Então ele nos exorta, né? A nós temos a alegria nas provações. Fala, Deus, manda mais prova, que eu gosto de prova. Que legal, né? Que alegria nas provações. Nós sabemos que as provações, elas são inevitáveis. Nós não vamos regulamentar o tempo delas. Então é um mal, não é um mal, porque é bem, né? Olha, errando, né? Já falamos uma heresia aqui. Ele é um bem, né? Inevitável. Nós não podemos evitar a provação. E como é algo que nós temos que conviver, porque nós não podemos tirar de nós, faz parte do nosso crescimento, nós precisamos aprender a conviver bem com elas. Quando nós aprendemos a conviver bem, nós então podemos nos alegrar. Né? Aí o irmão chega, vem para a igreja, toma banho, né? Passa um gelzinho no cabelo, né? Tá tudo bonitinho, né? Chega aqui na igreja perfumadinho. Ninguém diz que ele está passando prova, né? Porque está tudo bem, está tudo ótimo, não deixou a barba crescer, fez a barba, né? Está todo cheiroso. Aí chega aqui na igreja, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí você vai perguntar, e aquele problema? Resolveu ainda não, mas Deus tomar conta. Aleluia, glória a Deus. É. Se for alguém de fora, vai falar assim, mas é um alienado mesmo, né? Mas nós sabemos que isso é porque nós temos Jesus em nossa vida. Né? E nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque foi dito nessa noite, choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus toma conta de nós, irmãos. Nós sabemos que essas provações que nós atravessamos, não consequência do pecado, mas as provações que nós atravessamos, é porque Deus está querendo aperfeiçoar em nós o caráter dele. É para o nosso bem. O que aconteceu com José? José estava lá no Egito, ele foi levado para o Egito, e aí então ele poderia se vingar dos seus irmãos, só que no final, o que ele falou para os seus irmãos? Olha, console os vossos corações, porque Deus converteu o mal em bem. E é assim que acontece conosco também. Deus tem propósito na nossa vida. Ele não vai nos lançar a sorte maligna do mal, não, porque dele só procedem coisas boas. E ele é o Pai da luz, e nele não há nenhuma treva. E dele nós só podemos esperar receber o que é de bom. E se ele permite que nós passemos por dificuldades, ou até mesmo por momentos de bonança, é necessário que tudo isso venha redundar na sua glória. Ele não vai nos deixar afundar, perdermos-nos dentro dessas dificuldades, desse mar de diversidade que nós encontramos neste mundo. Deus está conosco. Ele é Emanuel. E nós podemos nos alegrar em Deus. Nós podemos nos alegrar pelos resultados que as provações produzirão em nossa vida. O termo alegria no versículo 2 é o mesmo termo que é aplicado por Paulo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Portanto, a alegria é produto do crescimento espiritual e consiste em um senso de bem-estar pelo fato de nós estarmos em harmonia com Deus. É fruto do Espírito Santo essa alegria. Só consegue se alegrar passando pela prova, passando pela tribulação, aquele que tem o fruto do Espírito Santo de Deus. Porque aquele que não tem o Espírito consigo, ele se afunda na depressão, ele se afunda na ansiedade, ele se afunda no desespero. Mas aquele que tem Deus e o Espírito atuando em sua vida, ele tem poder para vencer essas dificuldades, ele tem poder para atravessar os dias bons e permanecer fiel, ele tem poder para atravessar as provas e não ser sucumbido nelas, mas ser aprovado pelo Senhor.
Nós podemos nos alegrar na provação. E Tiago explica a perspectiva de todo o Novo Testamento acerca da felicidade. A felicidade, pela perspectiva bíblica, é o bem-estar da alma a longo prazo, tá? Mesmo que seja por meio de uma dor breve. A dor, ela é necessária. Eu li um livro uma vez chamado de Philip Yancey, fala A Dádiva da Dor. Ele tratava, é um médico, ele fez um relato de um médico que tratava pessoas que tinham uma deficiência congênita e que eles não conseguiam sentir dor. Tinha uma criança, pelo fato de não conseguir sentir dor, ela fazia ferida e mexia na ferida e continuava não sentindo dor. E aquelas feridas se abriam e ela não sentia dor. Estava constantemente anestesiada. São casos raros. E ele começou a perceber como é importante esse mecanismo de defesa que Deus criou para nós. Sentir dor é algo muito bom. Sentir dor, ele nos leva a nos protegermos. Quando nós sentimos a dor do pecado, nós fugimos do pecado. Quando nós sentimos a dor da consequência dos nossos erros, nós procuramos corrigir o nosso comportamento. Sentir a dor é uma bênção. Quando Deus nos expõe a momentos de dor, é uma bênção para a nossa alma, para que nós venhamos a ter consciência de que este mundo é breve e que neste mundo nós só teremos aflições, mas que existe um mundo novo e que existe uma vida eterna que nos espera, que ali não haverá choro, não haverá ranger de dentes, e ali Ele tirará do nosso rosto toda a lágrima. A dor, ela nos protege. Se nós não sentirmos a dor do pecado, nós vamos ser envolvidos por Satanás e nós vamos ser afundados nas práticas pecaminosas e nós vamos nos autodestruir. Então a dor, ela também pode ser um motivo de alegria. Tiago ele explica pela perspectiva do Novo Testamento que o bem-estar da alma é a longo prazo. A felicidade consiste em uma vida que está junto com Deus a longo prazo e não a satisfação dos desejos do momento. Isso não é felicidade. Satisfazer o que eu desejo agora não é felicidade. Felicidade é ter comunhão plena com o Espírito de Deus. Felicidade é saber que, a despeito das perseguições, a despeito das dores, das decepções deste mundo, a despeito de tudo aquilo que eu enfrento, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que estes olhos serão ressurretos e restaurados para que eu enxergue e eu entre no seu reino. Esta é a verdadeira felicidade. Assim nós podemos compreender a alegria, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Nós podemos nos alegrar, pois as provações produzem frutos que em contextos normais nós não poderíamos obter. É através das provações que nós alcançamos conhecimento, que nós alcançamos experiência. O texto ele fala sobre isso. Vamos ver aqui, versículo 2. Primeiro, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem lhes faltar coisa alguma. O que nós obtemos através das provações? Nós obtemos conhecimento, experiência, nós obtemos resistência com paciência, ou seja, nós nos defendemos do ataque do adversário, resistimos ao pecado, resistimos aos ataques que ele inflige contra nós, mas ao mesmo tempo pacientemente. Lembre-se que é algo que você não vai poder tirar da sua vida. Lembre-se que é algo que não é opcional.
Às vezes nós temos dificuldades que nós sabemos que nós não vamos arrancar da nossa vida durante muitos anos, nós sabemos que talvez nós levemos isso para o túmulo. Nós temos que aprender a conviver com determinadas dificuldades, determinadas provações e estarmos bem. Nós vamos resistir e nós vamos ter paciência. Outra qualidade, outra que nós alcançamos através das adversidades que em tempos normais nós não alcançaríamos, é a resiliência. Resiliência, irmãos, dá para ter uma imagem, é você pegar um CD. Eu tinha uns CDs de rock quando eu... do mundo eu peguei e vou quebrar esse CD, que eu não quero mais ouvir esse CD não. Aí eu tentei pegar o CD e... toim, toim, ele voltava para o lugar. Depois foi que eu entendi que aquilo era resiliência. Sabe o que é resiliência? É como aquela árvore que dobra, 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 que o vento vem, depois que passa o vento ela volta. Resiliência é isso. É a capacidade de receber pressão sobre si, a capacidade de, mesmo recebendo pressão, recuperar a sua forma. Ou seja, não são as tribulações da sua vida que vão te deformar. Tem pessoas que passam por problemas, passou 1 ano, 2, parece que a outra pessoa está deformado, está descabelado, está cheio de olheira, não consegue nem fazer a barba, coitado, está mal, está triste, está caído, está deprimido. Por quê? Porque não tem a capacidade de se recuperar. E quem é que nos dá a capacidade de nós nos recuperarmos das dificuldades? Quem é que nos dá poder para atravessarmos os problemas da vida e não perdermos a postura de filho de Deus que o Senhor nos deu? Quem é que nos dá essa capacidade, essa resiliência? Só o Espírito de Deus. Alegre-se, irmão. Através da aprovação com Deus, nós podemos ser resilientes. Convicção firme da proteção contínua de Deus, quando nós atravessamos as provas. E atravessamos a primeira, digamos aí, com Deus. Sempre é a primeira vez. A gente era provar, passar por dificuldade no mundo, mas quando a gente aceita Jesus, a gente já começa a passar as provações com Deus. Aí já não é mais sofrimento pelo pecado, aí agora é provação. Então, nós atravessamos por essas provações, e o Senhor conosco, e nós começamos a perceber, Deus nunca se esqueceu de mim. Deus nunca me abandonou. O Senhor nunca deixou faltar um ombro amigo. O Senhor nunca deixou faltar o pão à mesa. O Senhor nunca me deixou faltar o trabalho. O Senhor nunca me deixou desamparado. O Senhor nunca me deixou só. Eu nunca tive num beco sem saída. Eu sempre tive uma solução. Deus sempre esteve comigo. E eu posso me alegrar nisso. Eu posso me alegrar porque eu sei que o Senhor está presente em todo o tempo. Isso vai me fazer crescer na fé. De fé em fé. O justo viverá pela fé. E nós chegamos então à maturidade do caráter cristão. Depois de 15, 20, 30 anos, andando com Deus para frente, não em círculo, viu? Porque mesmo sendo cristão, você pode andar em círculo, a gente vai falar sobre essa questão da perseverança. Quando nós andamos para frente e crescemos, você vai ver a qualidade de vida espiritual que você alcança com Deus. Isso é tremendo. E Ele muda o nosso caráter. E essa mudança somente pode acontecer quando há perseverança. Falamos aqui sobre alegria, falamos aqui sobre a diferença entre, entre provações e tentações, que nós devemos nos alegrar para que nós venhamos ter condições de atravessar essa provação e chegarmos até o fim dela. E aí então nós encontramos algo que é fundamental e que também está no texto, que é a perseverança. Versículos 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Perseverança. A perseverança é um dos frutos da aprovação. A perseverança é a capacidade de continuar o nosso caminho, mesmo quando pensamos que não há mais esperança, ou quando pensamos que nós não temos mais força.
Talvez você já tenha passado por uma situação que você pensou assim, olha, eu não tenho mais condições, eu não vou mais suportar, está muito difícil. Sabe o que você faz? Usa a técnica de Elias. Sabe qual é a técnica de Elias para você atravessar a provação? Alguém lembra da técnica de Elias? Dorme. Elias dormiu. Lembra lá que ele estava sendo perseguido por Jezabel? Eu vou matar você! Né? Depois que ele passou por aquele momento ali dos profetas de Baal, o que ele fez? A chuva veio, fez milagre. Olha, foi um reboliço no país inteiro por causa de um homem. E aquela mulher falou assim, eu te mato. Ele ficou desesperado. Ele estava passando por uma provação enorme. O que ele fez? Ele fugiu. O que ele fez? Dormiu. Sabe o que você faz, irmão? Dorme. Tira um bom dia de sono. Fala assim, hoje eu vou descansar e vou comer o pão que hoje vai botar na minha mesa. Mas vai comprar na padaria, senão hoje não vai colocar. Não. Quem sabe até coloca, né? Mas é importante que você descanse. Sabia que o sono, ele tem a capacidade de resetar os nossos impulsos neurológicos? Por que você vai ficando com sono? Vamos fazer um parênteses aqui. Por que você vai ficando com sono? O seu sono, a gente acontece assim, a gente acorda, né? Tá com as baterias orgânicas e neurológicas todas recarregadas. Então você tá bem, né? Aí daqui a pouco você vai passando o dia, aí vai vindo uma quantidade de informações, o seu cérebro vai processando, processando. Aí vai chegando uma hora que faz que nem o seu computador lá, o seu Windows 98, que você não quer trocar do seu computador porque não tem dinheiro. Aí o seu computador começa a... Aí você começa a sentir sono. Aí você chega de noite em casa, a mulher quer conversar com você, aí você não consegue mais conversar, está no sofá. Porque a sua bateria já chegou ao limite. Né? Então, porque o cérebro não aguenta. Aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que desligar, porque foi uma quantidade absurda de informação que ele absorveu durante todo o dia, ele se cansou, então ele precisa resetar para que ele recomece, ele precisa dar um restart, né? Para poder então funcionar direito. Por isso que às vezes um sono de 5, 10 minutos, ele é revigorante. Né? Então você deu uma resetada no seu cérebro para você continuar depois a sua caminhada. E o que acontece aqui com a questão da perseverança? Né? Nós não podemos desistir. Tem algum momento que você já pensou que está sem força, você não vai conseguir? Tira um dia para você descansar, irmão. Fala assim, olha, hoje eu vou pedir um Yukio. E hoje vai ser um dia para eu descansar. Manda as crianças para a escola, né? Sai com a sua mulher, vai lá no restaurante bom. Fala assim, não tem muito dinheiro não, mas hoje vamos gastar. Vamos gastar hoje. Põe no cartão. Vamos gastar hoje. Aí vai no restaurante, vai lá na Mama, Inishio, é caro, vai no Jazz, pode comprar. Até 5 mil, pode comprar. Tem que dar um limite, né? Você fala, pode comprar e já é. Ela vai querer lá no Matsuzakaya, vai querer lá no Mitsukoshi, você está frito. Então você, não, hoje vamos descansar, hoje vamos relaxar. Depois que almoçou, depois que foi lá, fez uma comprinha, toma um café no Starbucks, aí pega as crianças na escola, depois volta, põe todo mundo para dormir, vai assistir um filme, entendeu? Relaxa, dorme. Tira um dia para você descansar. Você precisa. Né? Porque aí você vai refrescar. Irmãos, já passei por dias tão difíceis. Difíceis mesmo. E eu fiz isso. Deus me orientou. Eu estou tomando conta. Você está passando esse problema, está passando essa dificuldade, você não vai resolver. Está além do seu limite. Descansa. Vai tirar um dia para você descansar. Descansa porque eu estou tomando conta de você. Descansa porque eu estou tomando conta da tua vida. Por quê? Até quando dorme, Deus sustenta. Então vai dormir, vai descansar um pouco. Mas não falta demais de serviço, não te manda embora, tá? Né? Então tira um tempo para você descansar, para você recuperar as suas forças, para que você tenha a possibilidade de continuar o seu caminho. Porque a jornada, irmãos, é longa. Eu falo muito para minha esposa, amorzinho, a caminhada cristã e a caminhada ministerial. A caminhada ministerial ela é mais ardida, né? mais difícil, mais renhida do que a caminhada cristã, porque exige um nível de compromisso muito maior. Né? E eu falo para minha esposa, amorzinho, não dá para a gente ficar tirando férias. Pelo menos para mim não dá para ficar tirando férias. Porque tem o trabalho da igreja, tem o trabalho secular. Então não dá para tirar e coincidir. Às vezes eu tiro folga lá, mas não tiro folga daqui. Então não dá para nós termos
momentos de férias em família, aquela coisa, né? Vamos tirar umas férias, vamos para o Havaí, aí os irmãos estão pagando para nós. Vocês não vão pagar para nós, não, vai pagar o Havaí para nós. Ih, ficou todo mundo quieto, só tá rindo. Ô irmão, porra, sou o pastor da igreja. De vez em quando dá uma sério pra mim. Nós vamos para o propósito então, 2015 vocês vão pagar sério pra mim? Não, brincadeira. Então nós observamos o quê? Observamos que é importante que nós venhamos também ter um descanso com Deus. É importante que nós venhamos refazer a nossa força, para nós continuarmos o nosso caminho, para que nós não venhamos desistir, porque a caminhada cristã ela é longa. Nós não podemos correr uma maratona como quem corre 100 metros rasos. Então não tente fazer tudo muito rápido, no limite das suas forças, sendo que você vai ter que correr 40 quilômetros. Né? Está parecendo aquele pessoal da São Silvestre. Já viu o pessoal da São Silvestre que coloca a propaganda no peito? Só vai lá para fazer a propaganda, né? Aí sai correndo na frente de todo mundo para ir, a câmera está pegando. Aí eles estão lá com a propaganda porque ganharam um dinheirinho para poder fazer aquela propaganda. E sai na frente de todo mundo correndo o mais rápido que pode. Mas não dá 1 quilômetro, já está saindo da linha, né? Porque foi só fazer a propaganda. Não consegue até o fim correndo daquele jeito. Né? Da mesma forma é a vida cristã. Nós temos que ir com calma. Vai com calma. Porque o caminho é longo. O dicionário sempre fala aqui, não é? Ela fala, olha, a vida cristã, irmãos, é longa. A caminhada cristã é longa. E nós não podemos parar no meio do caminho. Deus não nos chama para retrocedermos. Olha só o que diz o texto bíblico. Deus não nos chama para retroceder. Texto de Hebreus capítulo 10, versículos 36 a 39. Vamos ler lá. Hebreus 10, 36 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas daqueles que creem para a salvação. Nós não podemos retroceder. Deus não nos chama para voltar atrás. Só existe um caminho para a gente, irmãos. Você vê que a Bíblia inteira ela trabalha sempre esse dualismo. Ou sim ou não, ou certo, errado, pecado e verdade, justiça. Né? Não existe meio termo com Deus, ou é tudo ou é nada. E é assim que funciona na Bíblia. Ou nós vamos para frente ou nós vamos para trás. Ninguém vai ficar estacionado. Nós só temos duas opções. Ou nós avançamos ou nós retrocedemos. E a Bíblia nos ensina isso muito claramente. E nós não podemos deixar a nossa caminhada. Nós precisamos perseverar. O texto nos ensina que perseverar é a capacidade de não desistir. É a capacidade de não se render. É a capacidade de não assinar a nossa rendição diante das tribulações. Eu continuo lutando. Está difícil, eu não estou conseguindo, mas eu estou continuando lutando. Eu não paro, porque Deus está comigo. E eu não vou desistir. Eu estou vivo. E eu não me rendo. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu vou chegar até o fim dessa caminhada. Eu vou chegar lá. Nós precisamos. E Deus nos chama para nós perseverarmos. O termo provação, ele também combate a ideia da crença fácil. Não existe, irmãos, uma vida fácil com Cristo Jesus. Ah, você se converteu, está tudo bem, prosperidade, riquezas e honra, e restitui tudo que é meu, quero tudo de volta que é meu, quero tudo não. Olha, o Evangelho não tem isso. Tá? Você vai atravessar dificuldades? Vai. Vai ter perdas no meio dessa caminhada? Vai. Mas o que nós não podemos perder? Nós não podemos perder a fé. Paulo falou o quê? Combati o bom combate. Cumpri a carreira e guardei a fé. Nós não podemos perder a fé. Nós podemos perder o carro. Nós podemos perder a saúde. Nós podemos perder os anos de jovialidade. Nós podemos perder tudo, irmãos. Mas nós não podemos perder a fé. Isso não pode.
Deus nos chama para nós permanecermos firmes e não perdemos aquilo que é essencial. Então o evangelho do triunfalismo não existe. Nós precisamos saber que nós vamos atravessar essas dificuldades e precisamos ser perseverantes. Perseverança. O texto ele nos fala sobre a perseverança. A provação da nossa fé, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A nossa fé está sendo provada. Oh, Deus nos deu essa fé. Lembre-se, nós recebemos ela de Deus. Ele é o autor da nossa fé, de acordo com o texto de Hebreus. Ele é o autor, está em nós, Ele depositou, é um presente que nós temos. E Ele então começa a aperfeiçoar, porque Ele não está simplesmente provando a qualidade da fé que Ele deu, Ele sabe a qualidade da fé que Ele deu. Mas Ele está aperfeiçoando em nós essa fé que Ele deu, para que ela se torne cada vez mais profunda, para que ela se torne cada vez mais envolvente em todo o nosso psique, em todo o nosso corpo, em todas as áreas da nossa vida. Essa fé tem que nos envolver e fazer parte de tudo em nós. E é para isso que Ele nos chama. Ela precisa ser provada, ela precisa ser fortalecida e precisa nos dar uma qualidade de vida espiritual com Deus. Isso acontece pela influência do Espírito Santo de Deus em nós. Ele prova a nossa fé. E a nossa fé também precisa ser confirmada. Ele nos deu a fé. E Deus precisa confirmar para saber se ela realmente produziu raízes em nós. Para ver se não é uma fé superficial. Então as provações elas vêm também para confirmar a profundidade dessa fé que foi plantada em nós. Quando nós chegamos ao fim de ciclos, porque Deus trabalha em ciclos, é interessante isso. Observamos lá no texto de Gênesis, quando fala sobre José, Deus ele trabalhou em José por ciclos na vida dele. Foi o ciclo ali na casa do pai dele, foi o ciclo na casa de Potifar, o ciclo na prisão, e o ciclo, os 7 primeiros anos do ciclo lá com Faraó, de bonança, e depois 7 anos de grande dificuldade, e depois o ciclo do fim da vida dele. Deus trabalha em ciclos. São etapas da vida, né? E Deus está trabalhando em ciclos. No fim de um ciclo, quando nós chegamos e percebemos, e nós chegamos ao fim de um determinado ponto na nossa caminhada, e que nós olhamos para trás, você sente até prazer quando você consegue chegar até o fim. Fala assim, eu superei e venci essa barreira. Existem outras barreiras. Estou aqui em um patamar, em uma plataforma segura, porque Deus está me dando agora um descanso, porque existe um outro caminho a ser percorrido. Quando nós olhamos para trás, nós precisamos entender o que Deus fez conosco. E aí nós olhamos e vemos, Deus nos deu a possibilidade e a capacidade de exercermos a perseverança. Eu consegui chegar até o fim desse período. Eu mantive a alegria, eu guardei a fé. Não fui deformado pelas dificuldades. Eu guardei o que o Senhor me deu. Eu só consegui isso porque Deus me deu a capacidade e o poder para perseverar. A perseverança ela é fundamental. A perseverança é a resistência fiel e constante. É a capacidade de permanecer firme e inabalável a despeito das dificuldades. E a perseverança, ela tem uma obra a realizar. O que diz aqui o texto? Versículo 4. A perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Olha, ela deve ter ação perfeita, ela deve completar a sua obra, que é a obra de aperfeiçoamento do santo. Tiago fala acerca de um aperfeiçoamento moral, aqui no versículo 14. E a perseverança em nós, ela nos habilita a resistir às tentações para nós desenvolvermos a santificação. Porque a santificação ela é um processo. Existe a santificação, que é a santidade de Cristo. E existe a santidade como um processo, que é o trabalho do Espírito Santo nos libertando do poder do pecado e transformando as nossas práticas e a nossa ética. Então, o Tiago ele fala acerca desse aperfeiçoamento. E existem 3 palavras nesse versículo 4 para falar sobre o aperfeiçoamento que a perseverança precisa completar em nós. Vamos ver aqui o versículo 4.
para que sejais aperfeiçoados, completos, sem lhes faltar coisa alguma. Existe a perfeição completa. Como que eu vou ter uma perfeição completa? Ninguém é perfeito. E pode ter certeza, você vai morrer nessa terra sem ser perfeito. Como que nós podemos ser perfeitamente completos? Nós só somos perfeitamente completos quando temos aliança com Cristo. Quando a justiça de Cristo está sobre nós. Quando nós estamos em aliança com Cristo Jesus. Quando o sangue de Jesus nos cobre. Nós temos a santidade de Deus sobre nós. Quando Deus olha para nós, não importa o que eu vejo, mas importa o que Deus está vendo quando Ele olha para nós. Quando Ele olha para nós, Ele enxerga a justiça de Jesus. Então nós somos perfeitamente completos somente em Cristo. E nós só vamos alcançar isso por meio da perseverança em seguir o caminho e a vontade de Deus. Segunda obra que a perseverança precisa operar em vós, versículo 4. E sejais completos. Completos significa a duplicação gradual das perfeições de Cristo em nós. Qual é o objetivo? Ser igual a Jesus. Essa transformação do caráter pela ação do Espírito Santo. Terceiro que ele fala, para que sem lhes faltar coisa alguma, sem haver nenhuma deficiência em vocês, ou seja, ajustados dentro do conceito bíblico. Aquele que pecava, não peque mais. Ou melhor, aquele que pecava já não sente mais prazer no pecado. Como Paulo mesmo falou, né? Ele dizia: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. O que ele quer dizer com isso? Que ele não sente prazer nenhum. Ele peca, mas às vezes ele não quer pecar. E ele foge do pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, ele fala sobre a questão do pecado também. E fala: eu digo essas coisas, não para que vocês pequem. Ah, eu posso pecar então. Sou crente, então eu posso pecar. Deus depois só pedir perdão, Deus vai perdoar. Não. Eu não estou dizendo essas coisas para que vocês pequem, mas muito pelo contrário, é para que vocês não pequem. Mas se porventura vocês pecarem, tem um advogado diante do Pai que é Senhor Jesus, Cristo, o justo. Então nós não seremos mais deficientes. Por quê? Porque apesar das nossas dificuldades, Deus está aperfeiçoando em nós a sua obra. E nós já não temos mais prazer no pecado, mas nós temos prazer na lei santa e na presença de Deus. Quando eu tenho certeza que todos aqui, quando falam acerca de Deus, tem um temor e uma alegria muito grande só de pensar na existência do nosso Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Toda essa obra é resultado da perseverança. Lembrando, nunca haverá aperfeiçoamento, nunca haverá santificação, nunca haverá formação do caráter de Cristo em nós, e nunca haverá a prática da moralidade bíblica, e muito mais, se não houver as provações que nós temos, e se nós não perseverarmos quando nós fomos provados. Lembre-se disso. Tá? Você nunca vai alcançar nenhum desses benefícios se você não chegar até o fim da sua jornada. Você nunca vai alcançar a santificação se você não for perseverante. Você nunca vai ver a transformação de Deus na sua vida se você não for perseverante. E o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que você vai olhar para trás e falar assim: não mudou nada. Por quê? Porque não perseverou. A minha vida não mudou nada, continuo com os mesmos problemas. Por quê? Não perseverou. Então não vale a pena ser cristão. Me decepcionei com evangelicalismo. Por quê? Porque não perseverou. A culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa não é de ninguém. A culpa é de você que não teve capacidade e decisão para perseverar e ir até o fim da sua caminhada. Então, sem perseverança, você não vai ver nada. Nós precisamos perseverar. E por último, Tiago nos apresenta 3 chaves para nós atravessarmos as provações. Primeira delas, lá no capítulo 1, versículo 5. Vamos ver juntos? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Versículo 6. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento.
Existem 3 coisas que nós precisamos para atravessar as provações que está dentro desse texto. Primeira delas é oração. Peça a Deus. Você vai pedir como? Tanto. Segundo, você vai precisar de fé. Peça com fé, porque sem fé você não vai receber nada de Deus. Terceiro, você vai precisar de sabedoria. Por que você precisa de sabedoria? Você pode falar, oração eu até entendo, né? Porque eu não vou conseguir parar de orar diante da dificuldade. Fé eu também entendo, porque eu preciso crer que Deus vai fazer, senão eu não vou orar. Agora, para que eu vou precisar de sabedoria no meio da minha aprovação? Você vai precisar de sabedoria, primeiro, para você ter uma visão mais ampla dos benefícios futuros da sua atual aprovação. O que Deus vai fazer lá na frente? Segundo, você vai precisar de sabedoria para que você possa entender o que Deus está mudando agora em você. Terceiro, você vai precisar de sabedoria para saber como agir no dia da aprovação. Porque no dia da prova, muita gente se precipita e perde o que já conquistou antes. Então você não pode se precipitar, você precisa ter sabedoria. Toda a vida cristã ela tem que ser regida pela sabedoria. Por isso o texto fala, se alguém tem ausência, falta de sabedoria, peça a Deus que Ele não vai deixar de dar para você, mas peça com fé. E nós precisamos de fé por quê? Porque sem essa, nós não recebemos nada de Deus. Mas com a fé, nós apagamos os dardos inflamados de Satanás. Nós precisamos perseverar na oração. Por quê? Porque pela oração nós seremos fortalecidos. Irmãos, Jesus quando foi para a crucificação, ele saiu da ceia que ele teve com seus discípulos, depois ele foi para o Getsemane. E ele foi orar. E o que ele pediu para o Pai? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O que ele estava querendo dizer com isso? Vamos tirar a figura de linguagem e vamos traduzir para uma linguagem que nós venhamos compreender. Pai, se for possível, não me deixa ir para a cruz, porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou ter forças para chegar até lá. Já está sendo dolorido demais. É um peso grande demais. Eu acho que eu não vou conseguir. E tem vezes que a gente chega na oração desse jeito. E tem vezes que a resposta da oração vai ser a mesma que Deus deu para Jesus. Você vai ter que ir. Ou seja, eu não vou mudar o seu quadro. Eu não vou mudar a sua situação. Você vai ter que passar por isso. E nós vamos receber essa resposta. Por isso que nós precisamos do quê? Da oração. Porque Jesus saiu com uma resposta que ele não queria. Mas ele saiu fortalecido. A oração ela vai nos fortalecer. Como é importante a oração. Você vai se ajoelhar e até mesmo quando Deus disser não para aquilo que você está pedindo, você vai se sentir forte. Você já passou por essa experiência? Eu já passei. Assim, já me ajoelhei, já orei e falei assim, olha, Deus falou para mim que não vai fazer do jeito que eu quero, mas eu estou sentindo uma confiança. Eu estou sentindo tranquilo. Deus está me dando tranquilidade. Então, a oração, por que ela é importante no dia da aprovação? Porque a oração primeiramente, ela vai te dar fortalecimento. A oração, ela vai renovar a sua fé. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus não vai me abandonar. Eu creio que Deus está comigo nesse momento difícil. Ele vai renovar a sua fé para que você passe e atravesse o que você tem que passar. A sua oração vai ampliar a sua visão. Ele vai mostrar o que Deus está fazendo. Quantas vezes eu já não parei para orar e Deus mostrou, olha, lá na frente. Então, espera, persevera, porque você vai alcançar. E através da oração que nós temos as nossas necessidades supridas. Então, às vezes, Ele não muda o quadro do jeito que a gente quer, mas Ele vai acrescentando coisas para nos dar recursos para que nós possamos continuar e ir até o fim. É através da oração que nós chegamos até o fim dos nossos objetivos, até as nossas metas. E é através da oração que nós invocamos a ação do Senhor na terra e que nós vemos os seus milagres acontecendo. Nós precisamos de todos esses elementos no momento da nossa provação. Aprenda a enfrentar as provações da vida com alegria, pois por meio dela nós alcançamos crescimento, maturidade, transformações que sem as provações nós não teríamos. É necessário que nós aprendamos a perseverar, porque sem a perseverança você nunca verá Deus completar a obra em sua vida e por fim perderá o ânimo e Satanás terá a oportunidade de roubar a sua fé.
Ore muito sem cessar para ser fortalecido. Permaneça ancorado na fé, sem perder a viva esperança em Cristo Jesus. Peça sabedoria para não se precipitar no dia da adversidade e perder o que você já conquistou nessa nova vida em Cristo. E que Deus te abençoe. Vamos nos colocar aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta palavra que o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Deus, porque as Escrituras, elas são vivas. Ela é viva e eficaz para nos fortalecer, para nos amparar, para nos consolar. Colocamos diante de Ti nesta noite, de um modo especial, alguns irmãos que estão sofrendo por provações. Todos nós estamos sendo provados de uma maneira ou de outra, seja de uma maneira suave, através de momentos alegres e momentos pacíficos, mas também existem outros que passam por provações duras, provações emocionais, provações de ordem financeira, provações de ordem espiritual, provações familiares, provações na saúde, provações diversas. Ó Deus, nós sabemos que esse tema, ele é muito vívido e ele é muito real, é muito pertinente para a realidade de toda a igreja. Mas que todos nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos perseverar e ir até o fim e atravessarmos todas as provações com alegria. Deus, eu te peço nesse instante, dá alegria ao coração da Tua igreja, Senhor. Dá alegria aos Teus servos. Se até hoje eles não conseguiram enxergar pela perspectiva do Senhor, olhando do trono para a terra e vendo as transformações e todos os benefícios que essas provas nos acrescentam, que hoje o Senhor possa estar colocando por meio do Teu Espírito essa alegria em cada coração, em nome de Jesus. Tira toda a ansiedade, tira toda a depressão, toda a tristeza, toda a dor emocional. Que o Senhor possa nesse instante estar renovando a esperança de ver, ó Deus, o fim desta jornada e o fim deste ciclo. Que o Senhor possa estar abençoando também, ó Deus, com a paz no coração, sabendo que estão dentro do Teu propósito e da Tua vontade, e que o Senhor não os abandonou. Em nome de Jesus, traz paz, ó Deus amado, para a Tua igreja nesta noite. Traz paz, ó Deus amado, para as famílias nesta noite. Traz paz, ó Deus amado, para os meus irmãos e para as minhas irmãs. E que eles consigam, Senhor, ser alegres no Senhor em todo tempo, sabendo que o Senhor toma conta e que o Senhor é fiel, o Senhor é justo, e o Senhor nos cobre e nos ampara e jamais nos abandona. Ó Deus, que o Senhor possa ajudar o Teu povo a perseverar e ir até o fim. Que eles não desistam no meio da jornada. Que Satanás não venha através das mentiras levá-los a desistir. Que eles não percam a esperança no dia em que eles não enxergarem o fim do caminho, mas que eles possam continuar sabendo que o Senhor está com eles e eles vão chegar até o fim. Eles vão ser vencedores. Que eles possam ver o seu fim e que eles possam perseverar para poder completar e ver o complemento da sua caminhada ainda diante desses dias. Que o Senhor possa estar lhes dando, Senhor, a capacidade e o poder do Teu Espírito para ir até o fim de todas as coisas e ver o completar da Tua obra, meu Pai. Dá-lhes paciência para esperar o tempo certo. Que o Senhor possa estar lhes dando momentos de descanso em meio a esse caminho que é uma jornada muito longa. Dai tempos de descanso, dai momentos de refrigério. Dai, ó Deus amado, momentos em que eles possam tirar todo esse estresse e o cansaço da jornada, para poder retornar ao seu caminho. Que essa noite também seja um momento de refrigério, Senhor. Ó Espírito de Deus, aqueles que estiverem cansados e fadigados, que venham, deixem seus fardos diante da presença do Senhor, e que o Senhor possa renovar nessa noite as suas forças, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, renova o cansado, renova o abatido, renova o fadigado, em nome do Senhor Jesus. Renova nesta noite, Senhor. Ó Deus, que eles possam ir até o fim desta jornada, que eles não desistam e vejam o Senhor operar o complemento desta obra maravilhosa.
Ó Deus, leva os teus filhos a orar sem cessar, a permanecerem ancorados na fé. E também, ó Deus, terem a sabedoria para ver o porquê de suas provações e serem aperfeiçoados, e que não percam nada do que o Senhor já lhes deu, mas que avancem para conquistas maiores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todo o teu povo, Senhor, e que nós venhamos ser um povo que extrai das provas grandes vitórias, e essa igreja seja uma igreja de vitoriosos, para a glória do nome de Jesus. Eu profetizo que a sua vida será uma vida de vitória, e essa igreja será vitoriosa, e essa igreja alcançará vitórias no meio das tribulações, das provações, atravessará todas elas, não perderá o seu formato, tornar-se-á resiliente, resistente, e venha a alcançar todos os benefícios de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe. Podemos assim.